gostaria de convidar a Daniele Vanderlei, que vai estar mediando isso daqui, assumindo esse posto aí agora. Tá bom, obrigada, Gustavo. Então, bom dia a todos e obrigada mais uma vez pela participação, né? A gente está, então, dando início a essa mesa, Neurociências e Psicanálise, que a Andrea já sugeriu que fosse um casamento, Rita sugeriu que fosse um casamento perfeito, a Andrea fez várias propagandas desse momento. Então, a gente tem hoje na mesa Érica Parlato, Silvia Laurentino e Alfredo Jerusalinski, né? O que a gente vai fazer? A gente vai alterar um pouquinho essa programação, né? Nós vamos iniciar por Érica Parlato, a gente vai também chamar a Rita Lucena para mediar a mesa aqui comigo, né? Bom dia, Rita. Está sem som ainda, Rita. Sem som. Bom dia a todos. Gente, a gente combinou, inclusive, olha, a gente vai começar e vai iniciar logo, porque a gente não pode perder tempo, porque a gente tem 3 pessoas que têm muito a contribuir, muito a dizer nesse entrelace, nesse casamento. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma mesa muito instigante, muito produtiva para todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar. É um prazer muito grande estar aqui com todos eles, são colegas e parceiros de trabalho, né? Alfredo Jerusalinski, com quem eu trabalho muito próxima desde os anos 90, quando ainda começava a trabalhar, ele era meu supervisor, trabalhamos juntos na pesquisa INDE. Érica Parlato, com quem trabalho pelo RIEP, pelo PREO, Silvia Laurentino, também pesquisadora e parceira querida, que estamos iniciando a nova pesquisa em neurociências e psicanálise. E Rita Lucena é minha orientadora agora do doutorado, então estamos todos em casa, né? Vamos começar imediatamente, então, com Érica Parlato. Érica Maria Parlato Oliveira, ela é psicanalista, doutora em comunicação semiótica pela PUC São Paulo, doutora em ciências cognitivas e psicolinguística pela École des Hautes Études em Ciências Sociais em Paris, é pós-doutora em psiquiatria infantil no Hospital Pitié-Salpêtrière, é professora da pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFMG e da Universidade de Paris 7 e é coordenadora clínica dos bebês e seus pais do Instituto Langat, da Clínica do Bebê e seus pais. Então, com a palavra a Érica, que vai nos falar das novas pesquisas aí, né, Érica? Olá, bom dia a todos. Muito obrigada, Daniele, muito obrigada a toda a organização pelo convite para participar desse evento. Eu gostaria de parabenizar também, é o último dia do evento, né, porque estão numa maratona aí desde segunda-feira, eu pude acompanhar algumas mesas, achei de ótima qualidade, então, parabéns a todos vocês. Então, obrigada pela participação, Érica. Imagina. Eu vou compartilhar a minha tela, Daniele, conto aí com a ajuda de vocês, vamos ver se tudo dá certo. Como é que eu faço agora? Peraí. Você vai me dando um retorno se vocês estão vendo o PowerPoint, Daniela? Tá, eu te falo. Já está aqui na tela, tá vendo ou não? Não, ainda não. Não. Então, alguém sabe me ajudar como compartilhar nesse sistema aqui, que eu estou mais acostumada com o Zoom. Aqui, para onde é que eu vou? Você faz o seguinte, você encaminhou o seu... Deixa eu ver, vê se agora vai. Partager, deu? Ainda não. Você vai clicar em Share Screen, já clicou? Já cliquei. Posso voltar para lá. Desculpa. Então, darei aqui. Share. Aí eu tenho algumas opções. Eu escolho qual? Então, eu vou te pedir para você entrar no Private Chat que você tem aí do lado e alguém vai te dar as indicações. Você vai para os slides agora. Compartilha a tela cheia, depois para os slides. Ok, então vamos lá. Compartilhar. Vocês estão vendo o que agora? Ainda não. O George disse que estava compartilhando, só precisava ir para os slides. Vocês também têm o mesmo. Se alguém daí quiser compartilhar, para mim está ótimo.
Tá, então vou ver se Jorge pode pôr aqui. Então, Érica, você quer começar falando um pouquinho do que você vai apresentar, talvez essa pesquisa que você está fazendo mais recente, né? Então, vamos lá, você me avisa quando for possível compartilhar. Vamos lá. Vai pedir para eu. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu propus como subtítulo dessa mesa, na minha parte, psicanálise e pesquisa sobre o autismo. Gostaria de dizer para vocês que produzir pesquisa no campo da psicanálise exige do pesquisador uma grande capacidade de fazer síntese dos conhecimentos que fazem parte do seu tempo. A ideia do pesquisador isolado, preso nas suas certezas e disposto a tudo para comprovar as suas hipóteses, há muito tempo já foi substituída por aquele que busca, nas outras disciplinas, suporte para a elaboração do conhecimento. Aquilo que é produzido em um campo pode servir de base para a construção de novos conhecimentos em diferentes campos. Assim, nossos principais notadores não podem ser impeditivos para que ocorra o diálogo e as devidas apropriações. Freud e depois Lacan não hesitaram em buscar o suporte nas mais diversas disciplinas, seja do campo das ciências humanas, seja no campo das ciências da natureza, sem deixarmos de mencionar ainda os conhecimentos advindos da arte. Cada um, no seu tempo, soube se servir do que havia de mais recente e pertinente para ampliar a psicanálise e compor argumentos e conceitos que nos fazem, ainda hoje, trabalhar e produzir psicanálise. Opa! Escrevi aqui para vocês que estão resolvendo a parte técnica. Você pode tentar aí. É a Milena Pondé quem tem o slide, Daniele. Tá bom? Tá. Continuando aqui, o nosso cuidado, então, na produção de conhecimento em psicanálise é o de não perder a dimensão de que corpo e psiquismo constituem um todo. E devemos sempre nos posicionar contrariamente a essas tentativas de separação, de hierarquização, que buscam manter uma dualidade entre corpo e mente e que resultam em uma leitura parcial frente à complexidade que representa o humano, e não favorecem nada a produção de conhecimento sobre o humano. Dito isso, preciso destacar que, para mim, produzir conhecimento em psicanálise não é tornar garantido que já estará descrito e proposto dentro do campo, mas sim fazer avançar este nosso campo para lugares ainda não explorados. Isso exige a formulação de novas perspectivas e conceitos, distintos daqueles que foram formulados sem os conhecimentos que hoje nós dispomos. Avançar o conhecimento é uma responsabilidade de todos aqueles que prezam pelo seu campo. O autismo vem sendo, nesses últimos anos, tema de disputas e de controvérsias. Os diversos campos de conhecimento que tratam dessa questão muitas vezes se pressupõem hegemônicos e exigem o conhecimento para si, do científico e de universal. Basta olharmos para a história das mais diversas propostas, inclusive psicanalíticas, para percebermos o quanto já estivemos errados, para que isso nos sirva de alerta nos dias de hoje. Ao utilizarmos o termo autismo, mesmo que colocamos no plural autismos, mantemos distante de nós a dimensão do humano ao qual denominamos por esta nomenclatura. Assim, pressupor uma única forma de explicação ou de cuidado para lidarmos com este humano, assim classificado como autista, ou reduzi-lo e retirá-lo do que nos caracteriza como humanos, retirar a nossa singularidade, a nossa complexidade. Nosso trabalho de pesquisa tem sido feito para colocar em evidência a presença em qualquer que seja a condição, seja ela sindrômica ou resultante de um adoecimento, do que nos distingue como humano, o singular.
O trabalho hoje no campo do autismo requer um olhar que nos leva a buscar um saber sobre o que nos caracteriza como seres humanos, como se interrelacionam o mundo, a cultura, com seus costumes, os outros humanos, com seus desejos e intenções, e o ser humano recém-chegado ao mundo desde o seu tempo intraútero. Este olhar sobre os primórdios do humano se faz mediante os saberes que estão sendo produzidos nas mais diferentes áreas. Para citar algumas, a psicologia do desenvolvimento, as neurociências, a linguística, a literatura, a música, a psicanálise, entre outros. Eles nos mostram hoje o quanto o humano é dotado de saberes e competências desde este momento e que a nossa percepção sobre o bebê, na maior parte do tempo, nos engana. E nos faz muitas vezes supor que os seus saberes são apenas suposição do outro. Neste momento, nos equivocamos. Vejamos, então, o que eu venho, junto com o meu grupo de trabalho, construindo dentro do campo psicanalítico, nesses últimos anos, articulando os saberes que permitem construir novas perspectivas teóricas e fazeres clínicos. Agora, tem imagens no slides que são importantes. Daniele, tá ok aí? Não estou te ouvindo. George vai te dar instrução, porque aparentemente você já está quase lá, certo? Então, George, por favor, dá orientação para ela. Érica, tudo bem? Tudo, e você, como vai? Certo, você está compartilhando na tela, basta ir para os slides, basta abrir a sua apresentação. Vamos ver, então, Keynote. Para mim, o slide está aqui, para você? Ainda não. A gente está vendo a sua tela. Então, A sua você tá tela vendo meu slide. com essa apresentação daqui, com a tela do programinha que a gente está. Mas eu não. Eu estou vendo os meus slides na minha tela. Você está usando qual? Compartilhando. Você está entrando com qual navegador? Google Chrome, Opera, Safari? Eu estou no Google. Pronto. Interrompa aí o compartilhamento Stop Share aqui no StreamYard, por favor. A retelepassagem, já interrompi, Jorge. Pronto, vamos fazer novamente. Voltei para cá. Agora, Daniele, eu enviei como previsto pela organização para o e-mail da Milena. Vocês não querem baixar aí? Eu vou ficar mais segura, já que você alterou a ordem. A gente está no aguardo, a gente não recebeu ainda. Você pode tentar share o screen ou prefere que a gente aguardar? Pode decidir, Daniele. Tenta mais uma vez, Érica, ele está aí te ajudando. Só clicar em share screen aqui. Aí você vai escolher janela do aplicativo, que é a opção do meio. Ah, tá. Aí já é uma outra tentativa diferente. Ok, escolhi a janela, coloquei compartilhar. Estou de novo lá na minha apresentação e espero o retorno de vocês para saber se deu. Eu estou vendo os meus slides, e você? Você clicou em compartilhar lá aqui no StreamYard? Isso. Não apareceu para a gente, não. Não. Ok. A gente tem essa nova plataforma, né, que é um pouco diferente, então, às vezes, dá para colocar rápido, às vezes não. Por isso que é bom vocês terem aí o slide de segurança, assim, eu fico tranquila. Pois é. A gente estava, só que Helena teve uma dificuldadezinha no envio, mas a gente já vai pedir para ela organizar. Você pode reencaminhar, Érica, por favor? Para qual e-mail você gostaria que eu mandasse agora? Para o de Milena mesmo, ou então, se quiser, eu posso colocar aqui no chat privado da gente, consegue ver o chat privado? Pode colocar também. Pronto. É melhor mandar para o seu direto. Daniele, como tem vídeos, ele foi por e-transfer, tá? Ele não passa por e-mail, então ela tem que pegar lá no e-transfer. Uhum. Pode dizer qual o próximo, Jorge, que eu mando. Pronto, eu coloquei aqui. Mas copia a Milena também, tá? Tá ótimo. Eu vou copiar já aqui mesmo. Vamos lá.
Vamos seguir com a Érica ou você vai... Eu vou te mandar um e-mail como você pediu, Jorge. Não, Daniela. Vamos fazer o seguinte, a gente espera um minutinho que a apresentação chegue aí, talvez tenha sido esse envio aí no transfer, e aí a gente espera um pouquinho, enquanto isso a gente vai conversando aqui com a Érica. Érica, dê notícia um pouco, né, dessa pesquisa que vocês estão levando lá na França, com a questão do atendimento a bebês. Se você puder dar uma situada em como é que está o momento atual dessa pesquisa, enquanto a gente resolve esse problema. Claro, eu só preciso me concentrar aqui para te mandar novamente, como vocês pediram, Daniela. Então, pode se concentrar. Enquanto isso, eu vou, então... Certo, né? Tá, fique tranquila, vá tentando resolver isso aí. A gente teve esse probleminha. Essa plataforma é nova para a gente, para todos nós, né? Então, mais uma vez, nos desculpamos aí por essas questões. E vou, então, aproveitar a oportunidade para a gente falar da nossa pesquisa que está sendo feita aqui em Salvador, vai começar agora, sobre a coordenação de Rita Lucena. A pesquisa é o perfil fenotípico do autismo leve, né? Então, o que acontece? Essa pesquisa, a gente vai identificar todas essas características, né, que vão diferenciar uma criança autista da outra, né? E a gente vai fazer uma avaliação neurológica, neuropsicológica, o perfil sensorial, o perfil de linguagem. Nós vamos fazer também um inventário para verificar as comorbidades do ponto de vista psiquiátrico, neuropsiquiátrico, tanto nas crianças quanto nos pais, e a partir desse perfil, nós vamos identificar também as necessidades do ponto de vista da inclusão, porque nós vamos fazer um questionário de atitudes de inclusão. A amostra são crianças de 6 a 18 anos, nós vamos depois colocar aqui o card com as informações mais precisas, e essa amostra vai ser já a partir de hoje a gente vai lançar essa perspectiva para que a gente possa efetivamente começar o cadastro dessa população. Então, de 6 a 18 anos, crianças e adolescentes de ambos os sexos, na escola pública ou privada, municipal ou estadual, e nós vamos fazer essas avaliações todas assim que a pandemia permitir, mas o cadastramento já vai ser feito logo, né? Então, quem tiver interesse, são crianças com autismo leve, então, crianças verbais, sem prejuízo cognitivo, e a importância dessa pesquisa vai ser verificar como essas crianças estão caracterizadas para melhor ajustar as demandas de tratamento e também medidas de inclusão, né? Enquanto isso, vamos ver aí, George já recebeu o material. George. Recebeu? E eu tentei novamente aqui compartilhar, deu certo dessa vez? Não. Não. Tem alguma coisinha aí, talvez, no modo como está fazendo. Em geral, tem sido mais fácil colocar. Jorge está avisando que está baixando, né? Então, a gente vai chegar lá. Temos esses atropelos aqui, né? A gente pede desculpa mais uma vez. Eu acho que essas questões de fazer um congresso online, né? É um desafio. É um desafio. Você bem sabe, né, Érica? Você conseguiu fazer isso com muita maestria e foi uma coisa bem legal, né? Então, a gente tem tido esses desafios, estamos fazendo com a Faculdade Baiana de Medicina, que tem uma plataforma própria, que tem um funcionamento diferente do que a gente está acostumado, né? A gente tem usado, então, alguns palestrantes estranham um pouco como manejar, embora a gente tenha feito os treinos, sempre de última hora tem alguma situação. Aproveitar mais uma vez também para me desculpar, né? Na palestra do Muratori, aconteceu isso também, foi uma questão de adequação do equipamento aqui com o equipamento dele lá, não conseguimos fazer a tradução simultânea, a gente fez um esforço grande para não ser consecutiva, a gente fez simultânea, tentou fazer simultânea, mas como teve esse probleminha, então nós tivemos que fazer consecutiva. E aí, como o tradutor não estava com o tempo previsto para ficar terra consecutiva, eu acabei fazendo a consecutiva,
e, enfim, nos desculpamos mais uma vez, mas somos estreantes nesse contexto diferenciado. Não temos essa prática toda que vocês têm, viu, Érica? A gente está aqui começando, mas espero que da próxima a gente esteja mais... Ótimo, já estou na tela, está perfeito, vamos lá. E aí é você que passa aí, né, Jorge? Então, pode passando, por favor. Seguinte, que isso tudo eu já falei, vamos continuar. Próximo, por favor. Também, quais são as áreas aí? Ótimo. Então, chegamos no contexto da pesquisa, né? Pode voltar um pouquinho? Obrigada. Então, o contexto da pesquisa é uma pesquisa que eu coordeno com instituições francesas e brasileiras. Então, nós temos a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Medicina, no programa de pós-graduação de saúde da criança e do adolescente, e aqui na Universidade de Paris, agora, antiga Paris 7, no programa de pós-graduação em psicanálise, medicina e sociedade. Próximo, por favor. Então, este é o grupo de pesquisa, sob minha coordenação. Nós temos a honra de contar com Marie-Christine Lasnik, com outras pesquisadoras, Catherine Saint-Georges, Claire Favreau, Muriel Chauvet. À esquerda, vocês têm a lista dos membros atuais, pesquisadores, então, com os seus vínculos. Então, nós temos aqui doutorandos em regime de cotutela, França-Brasil, em regime de cotutela, França-Bélgica, só na França, só no Brasil, alunos no master, e do lado direito nós temos antigos membros, que já passaram aqui pela minha equipe, que já foram embora, tanto no nível de master, de doutorado, e professoras da Federal do Espírito Santo, da UFMG e da UNB, que vieram num programa de pós-doutorado. Seguinte, por favor. Aqui tem a imagem aí do grupo atual, seguinte. Esse é o primeiro artigo que nós já publicamos, né? Eu e Catherine Saint-Georges, falando da pesquisa, os primeiros dados aí da avaliação, então, de microanálise de uma corte. Seguinte. O nosso ciclo de pesquisa, a gente parte, então, da psicanálise em diálogo com outras áreas do saber, como eu estava falando aqui no início da minha fala, dialogando com o que há de conhecimento atual. Isso nos permite realizar uma codificação para poder observar o que temos. Nós trabalhamos com vídeos, vocês vão ver a amostra. A partir da observação, nós fazemos, então, análises quantitativas, que nos permitem chegar a análises quantitativas, que voltam, então, para a questão teórica, para a construção do conhecimento em psicanálise. Seguinte. Aqui, pensando um pouco nessas áreas do saber, eu falo muito de bebê, a gente vai trabalhar com crianças de 0 a 12 meses, então, uma das possibilidades que a gente tem aí de saberes atuais são livros, né? Tem também artigo científico, é claro, mas aqui eu citei 2 livros, coloquei aqui, um do Colin Trevartan e um meu, que se chama Saberes do Bebê, onde eu trago alguns conhecimentos atuais sobre o que sabemos atualmente do bebê, que tem um efeito direto em como nós fazemos a clínica com esse bebê. Seguinte. A nossa amostra, que nós trabalhamos com 5 amostras diferentes. Nós temos uma amostra que é franco-brasileira de bebês que foram detectados como de risco para autismo. Nós temos uma amostra de bebês irmãos de crianças autistas maiores, uma outra amostra com bebês com baixa visão, uma 4ª amostra com bebês surdos e, neste momento, também eu coloquei ali, por último, que na verdade foi uma das primeiras amostras com as quais nós trabalhamos, que é a amostra de filmes familiares do grupo de Pisa, que nós vimos aqui o professor Filippo Muratori no começo da semana. Seguinte, por favor. Nós temos na nossa amostra 1, então, esses bebês que foram identificados com risco e que foram atendidos no primeiro ano de vida. Nós temos as sessões semanais filmadas por um mesmo analista, né, essas sessões, no período de 2008 a 2016, e nessa amostra nós contamos com 99 bebês. Seguinte.
Aqui é um dado bem interessante sobre a faixa etária dessa nossa amostra, né? Então, nós podemos observar algo que é bem interessante, aí nós ficamos muito felizes com essa amostra, que é a quantidade de bebês que nós temos com menos de 6 meses de idade. Então, vocês veem que mais de 50% da nossa amostra é composta por crianças entre 0 e 6 meses de idade. Então, isso realmente nos permite falar de um bebê muito pequeno. Próximo, por favor. Nós temos categorias, essas crianças, então, foram submetidas ao protocolo PREO-OLIAC, e então elas foram categorizadas como sendo ou não de risco, porque eram crianças que, em um primeiro momento, apresentavam sofrimento, tinham uma demanda, e depois esse protocolo foi passado via vídeo, que é uma particularidade. O seguinte, a amostra também foi categorizada por fatores diferentes aí, então a gente busca no dossiê médico da criança, no seu prontuário, o que a gente tem de informação para poder categorizá-las de acordo com os nossos critérios. Próximo, por favor. Primeira metodologia aqui que eu quero falar para vocês, nós temos várias pesquisas em paralelo, vocês viram que é um grande projeto guarda-chuva, do qual muitas pessoas participam em diferentes níveis de pesquisa. Então, uma metodologia é a investigação das condições atuais dessas crianças, dessa amostra 1, então, desses primeiros 99 bebês. Nós estamos fazendo uma busca ativa para ver como essas crianças estão hoje, se elas estão no ano esperado na escola, se elas ainda fazem terapias, de quais tipos ou não. Por enquanto, das 99 crianças, nós já conseguimos recontactar um quarto delas, as mães ficam muito satisfeitas de serem recontactadas, seguinte, e nós já observamos que essas que nós conseguimos recontactar, elas estão muito bem, estão inseridas no contexto escolar, social, e cada uma com histórias bem singulares. Então, tem uma aluna de doutorado trabalhando nesta metodologia no momento, em breve nós vamos ter aí os resultados do grupo todo, esperamos. Seguinte. Outra metodologia, pode passar, por favor? Opa, obrigada. Outra metodologia, então, é a microanálise das sessões. Para isso, a gente usa um software que se chama Elan, que foi feito na Dinamarca, que para nós funciona como um instrumento, não é o software que faz a análise. Somos nós que definimos o que nós queremos analisar a partir desse software. Então, ele permite fazer uma análise detalhada de cada participante que está na cena, nós podemos criar linhas para cada participante e colocar informação, pode passar o seguinte, é um vídeo, pode passando, isso, aqui a gente vai ver um pequeno, pode começar a passar o vídeo, aqui a gente vai ver uma pequena situação aí de análise, para vocês terem uma ideia, tem áudio, tá? Pode colocar o áudio dele. Nós temos à esquerda, no canto superior, então, uma imagem de vídeo, nós temos o espectrograma no meio da tela e nós temos embaixo as linhas que foram criadas para cada participante daquela cena. Então, nós vamos assistindo ao vídeo, parando, marcando, escrevendo o que acontece, como se fosse uma legenda para cada pessoa participante ali em cada momento. Então, na linha do tempo. Vocês estão vendo aí o cuidado que a gente toma, o quanto que a análise é detalhada, meticulosa, né, e que é isso que vai nos garantir depois a confiabilidade dos dados. Pode passar o próximo, só para ter uma ideia de como nós trabalhamos. O seguinte. Então, aqui, se eu disse que a gente podia escrever o que estava acontecendo como numa legenda, nos foi necessário, então, criar uma determinada codificação. Então, nós criamos códigos daquilo que nós queremos observar. Por exemplo, se o bebê olha para a mãe em determinado momento, nós vamos escrever na linha do bebê exatamente no momento onde ele começou a olhar, marcando até o momento onde ele parou de olhar, nós vamos escrever ali, o bebê olha para a mãe. Tudo isso já tem código pré-estabelecido. Se retomarmos aqui o ciclo, nós saímos da teoria e estamos agora no nosso item 2 aqui, vermelhinho, que é a questão da codificação, como nós vamos identificar o que está acontecendo. Quando vocês viram na tela, no vídeo, que
no momento que iniciou, no momento que terminou, isso se marca, a gente escreve, é isso que vai nos permitir depois, por exemplo, fazer uma análise de duração do olhar ou do que naquele momento nós estivemos investigando. Então, para cada pessoa que participa da sessão, ela tem uma linha, e nessa linha nós vamos escrever o que acontece no decorrer do tempo. Próximo, por favor. Para testar essa metodologia, inicialmente nós trabalhamos com um caso piloto, é uma bebê que chegou com 1 mês e 9 dias, ela é irmã de um menino grande autista, chegou por demanda da família, e a partir dessa, pode passar o seguinte, a partir deste caso piloto, então eu vou mostrar hoje para vocês alguns resultados, não? Os aspectos analisados, como nós escolhemos o que nós vamos analisar, o que nós vamos observar, estamos ali agora no item roxinho do meu circuito aqui. Então, nós pensamos a partir do conceito de circuito pulsional da psicanálise e elencamos, neste momento, trabalhar investigando a pulsão escópica a partir do olhar, a pulsão invocante a partir da voz e a pulsão motriz, que nos é apresentada aí por Marie Covert, a partir dos apoios e dos movimentos. Seguinte. Não tem problema não ter vídeo nos seguintes, Daniele, tudo ok. Melhor a gente continuar por conta do tempo, sem problemas. Em relação ao olhar, por exemplo, nós podemos ver se a criança está olhando alhures, ou seja, um olhar não dirigido para alguém, se ela olha na direção de alguém, ou se realmente ela vai fazer essa troca de olhar, e o mesmo em relação aos adultos, né? Então, se quando o adulto ou o bebê olham, se isso ocorre de forma espontânea ou de forma em resposta ao que o outro fez. Seguinte. Então, aqui a gente tem em relação ao olhar algumas hipóteses, nós queríamos ver, por exemplo, a duração do olhar, e se esse olhar é adressado, dirigido ao analista ou à mãe, e a nossa hipótese de que será que, com o decorrer das sessões, porque era um bebê que no começo nós vamos ver que olha pouco, pode passar o seguinte, nós temos um gráfico, então nós podemos ver primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, então nós vemos que há um acréscimo do tempo de olhar do bebê. Então, quem trabalha com bebê já percebeu, às vezes, que o bebê pode olhar, mas não sustentar esse olhar de forma furtiva, ele olha e escapa. Então, se nós analisarmos a duração do olhar, nós podemos perceber essa diferença, o que é um bebê que sustenta o olhar e o que é um bebê que olha, mas que não consegue ficar muito tempo olhando. Então, aqui a gente viu que realmente o tempo de olhar do bebê foi aumentando no decorrer das sessões. Coloquei aqui do lado o nosso circuito para ver que agora estou falando de uma análise quantitativa. Seguinte, por favor. Aqui nós temos a evolução do olhar dirigido à mãe e à analista no decorrer das sessões. E nós vemos que no decorrer do tempo, né, a mãe está ali em azul, e a gente vai vendo que isso vai se equilibrando e que no final a criança olha mais para a mãe do que para o analista. Próximo, por favor, que é exatamente o nosso objetivo, que essa mãe e esse bebê se encontrem. Outro aspecto que nós analisamos pensando na pulsão invocante é a partir da voz, e em relação à voz nós vamos pensar no manhês e vamos pensar depois na musicalidade, como nos apresenta a Trevarta. Então, o manhês é algo que eu levei muito tempo estudando, eu ainda estudo, gosto muito desse tema. Então, aqui a gente tem os conceitos iniciais aí, que vem da Anne Fernald e depois Meller e Dupuy, que foram meus orientadores de tese, de doutorado. Seguinte, por favor. Esse trabalho, publicado em 2005, por mim, Marie-Christine Lasnik, Filippo Muratori e Sandra Maestro, a partir dos vídeos familiares de Pisa, nos mostra à esquerda como nós podemos ver numa curva espectrográfica a apresentação do que
é uma curva melódica, né? O manhês, essa fala mais melodiosa que espontaneamente fazemos quando estamos frente a um bebê, né? Então, fala, bebê. Quando nós estudamos, nessa época aqui, o software que foi usado era o Prat, então aqui nós temos à esquerda uma melodia do manhês e à direita um registro visual de uma fala monótona, onde não tem essa entonação. Seguinte, por favor. Além disso, em uma das minhas pesquisas de pós-doutorado, eu trabalhei com o professor David Cohen, em parceria com o ISIR, que é um Instituto de Engenharia e Robótica aqui em Paris, onde nós criamos, então, um software para fazer análise automática do manhês, e nesse artigo aqui nós publicamos os resultados dessa pesquisa com 5 línguas. Nós trabalhamos, então, a análise automática do manhês, em comparação com a análise que fazíamos antes, a partir do Prat, com a língua portuguesa brasileira, com o italiano, o francês, o inglês e o hebreu. Seguinte. Outra pesquisa que nós desenvolvemos também em relação ao manhês, num outro projeto de pós-doutorado, que eu realizei também aqui no serviço do professor David Cohen, em parceria com o professor Marc Domergues, da maternidade da Petit-Salpêtrière, nós investigamos a presença ou não do manhês durante o período gestacional. Então, se as mães com o bebê ainda dentro do ventre, já faziam manhês, como isso acontecia. Pode passar, por favor? A gente tem vários resultados dessa pesquisa, mas um dado que está aqui na tela, que é muito interessante, é que as mães relatam, né, uma coincidência entre o momento que a mãe percebe que o bebê começa a se movimentar dentro do ventre e o momento que ela começa a falar com o bebê. Então, mais uma vez, nós temos uma informação aí desse lado ativo do bebê intraútero, que já é capaz de vir provocar o outro, que então responde e interage com ele. Pode passar 2 dessa vez? Obrigada. Seguinte. Aqui, voltando ao nosso caso piloto, então, nós temos à esquerda um gráfico que mostra a evolução do tempo do manhês feito pela analista, e nós vemos que ele vai se mantendo aí a partir da 3ª sessão. É interessante ver que na 2ª sessão, mesmo o analista não faz muito manhês. O que a gente pode pensar a partir desse dado? Acho que é muito difícil manter essa forma de comunicação frente a um bebê que nos responde muito pouco. E é isso que nós sabemos que também ocorre com os pais. Frente a um bebê que responde muito pouco, é muito difícil a gente conseguir interagir. À direita, nós vemos os dados em relação à mãe e observamos, então, que no decorrer das sessões, conforme esse bebê vai conseguindo interagir um pouco, essa mãe também começa novamente a interagir com ele e o manhês dela também vai aumentando no decorrer das sessões. Seguinte, por favor. Então, a gente já foi falando, pode ser uma ferramenta valiosa aí, o manhês, mas é claro que depende de cada caso. Há um efeito do fato do analista fazer o manhês, isso acaba tendo efeito também para a família, e desde que o bebê interage, isso favorece a nossa produção do manhês. Seguinte, por favor. Além do manhês, a gente também tem estudado a musicalidade. Esse foi parte de um projeto de master. Nós fizemos, então, uma metodologia de análise musical inspirados num artigo do professor Muratori, de 2007. Seguinte, aqui a gente tem, então, pode passar, são 2 sequências só para mostrar. Seguinte, para a gente ver a sequência, a gente tem, então, condições de fazer uma análise musical. Então, é um outro software que nós utilizamos, e neste momento, então, nós podemos ter ao mesmo tempo, acho que o som não vai rodar, né, Jorge? Não faz mal, mas nós teríamos aqui, então, a vocalização da mãe e do bebê, e embaixo nós temos a pauta equivalente a essa musicalidade. Na sequência seguinte, a mesma próxima. Quer tentar passar esse, ver se funciona o som, Jorge? Talvez? Mas, aí. Não, né? Sem problemas. Mas, então, nós teríamos aqui a musicalidade, né, da voz da mãe e do bebê. Vejam que é sempre mãe e bebê.
Slide seguinte, por favor. Próximo passo, outra metodologia que nós estamos usando também é em relação aos apoios e aos aspectos corporais do bebê. Neste trabalho aqui, que faz parte do doutorado de uma das alunas, nós retomamos os vídeos familiares do banco de dados de PISA e os mesmos vídeos com os quais eu já trabalhei, Caterine São Jorge já trabalhou, Daniele Vanderlei já trabalhou, mas neste momento aqui nós vamos retomar a pesquisa relacionada ao Manhês, porque naquela época nós descobrimos que, por vezes, esses bebês do grupo de PISA respondiam ao Manhês, mas não era sempre. Fica a questão, mas o que é que faz responder? Então, agora, com o uso do Elan, nós podemos marcar no tempo, voltar e ver a relação entre as pessoas que participam da cena. Então, cada uma daquelas linhas do Elan podem ser correlacionadas. Então, agora a gente marca se teve Manhês, por exemplo, e aí se a criança respondeu ou não, e acrescentamos agora em quais condições isso aconteceu do ponto de vista do corpo. Então, é o seguinte, e para isso contamos, então, né, estamos apoiados na proposta da abordagem do André Boulanger, e quem participa da pesquisa é Muriel Chauvet. Próximo, por favor. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma foto que nos dá a ideia desses apoios que nós estamos buscando. Então, este bebê tem nesta foto, neste momento, um apoio de cabeça, um apoio de costas, um apoio de quadril, um apoio de pés. Nós trabalhamos com 5 apoios, o quinto seria um apoio ventral, que nesta imagem não aparece. Seguinte, por favor. Então, aqui nós começamos a ter alguns resultados e nós vemos que quanto maior o número de apoios presente naquele momento, maior a chance de resposta do bebê. Seguinte. Isso mostra um pouco como que a gente tem analisado essa parte. Então, nós temos aqui na linha superior o bebê, na linha inferior o adulto, e nós temos na linha superior, então, se o bebê tem um apoio dorsal, um apoio ventral, um apoio dorsal mais ventral, mais quadril, por exemplo, e se ele responde ou não responde. Na linha do adulto, nós temos, por exemplo, o que o adulto fez. Se ele usou o toque, se ele falou, se ele cantou, se ele usou o Manhês ou não. Seguinte. Esse tipo de análise, quando nós fazemos para todos os bebês da amostra, dá mais ou menos essa aparência, que nos parece um tapete, e nos permite, slide seguinte, por favor, analisar, então, o que ocorre no primeiro e no segundo semestre, no grupo de bebês que depois tiveram diagnóstico de autismo, no grupo de bebês que funcionam como grupo controle, com estimulação e com a quantidade de apoios. Slide seguinte. Então, aqui a gente está vendo o número de apoios e vemos que aumenta a resposta do bebê quando ele tem mais apoios. Seguinte. Aqui a gente vê essa correlação primeiro e segundo semestre, azul e laranja para os dois grupos, grupo que depois teve diagnóstico de autismo e grupo controle. Próximo. Voltando ao nosso ciclo da pesquisa, então, eu mostrei para vocês que a gente sai das bases teóricas da psicanálise em diálogo com outras áreas do conhecimento contemporâneo, passamos pela codificação, que nos permite, então, observar o que nós escolhemos. Essas observações, elas podem, então, ser avaliadas quantitativamente, e a gente volta para uma análise agora qualitativa do que está acontecendo ali, né? Então, nós podemos ver quando tem uma resposta da criança, se é uma resposta, se é espontâneo, podemos ver, então, se está acontecendo o primeiro tempo do circuito pulsional, se a criança faz o segundo, se ela chega finalmente ao terceiro tempo do circuito pulsional, que é o que nos interessa, por exemplo, neste momento que estamos analisando o circuito pulsional, as pulsões, e toda essa análise qualitativa vai nos trazer de volta à teoria psicanalítica. Próximo, por favor. Então, acabei de falar, seguinte. Para concluir aqui no extrapolar muito do nosso tempo, Daniela, estou fazendo o possível. Eu queria falar que hoje nós podemos, com todos os avanços do conhecimento e com as inovações tecnológicas, e, no meu ponto de vista, nós devemos continuar a fazer psicanálise para que ela continue a ser uma das principais disciplinas do conhecimento no que concerne ao humano.
Nossa leitura crítica dos nossos fundamentos nos auxiliam na realização de pesquisas com metodologias e instrumentos atuais, que nos ajudam a construir novos saberes dentro do campo psicanalítico. Próximo slide. Eventos como esse, em que a psicanálise se encontra no meio de diversos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, nos convocam ao trabalho e nos exigem a ser mais rigorosos com a nossa disciplina e a construir um saber que possa participar da interlocução com todos aqueles que trabalham e produzem saberes sobre o humano. Muito obrigada. Parabéns, Érica, apresentação fantástica, e eu fiquei aqui o tempo todo encantada, né, em ver como a clínica do bebê, articulada com um olhar tão sensível, né, tão cuidadoso, pode gerar hipóteses, né, e como essas hipóteses hoje, elas são tratadas, né, cientificamente. Eu gostei muito quando você começou sua fala, criticando o estereótipo do pesquisador cheio de certezas. Eu acho que isso cabe muito bem aqui dentro desse evento, né? E fiquei muito feliz, né? As pessoas estão aqui, olha que software fantástico, como é que a gente consegue? Mas a gente entende que essa articulação, a utilização da ferramenta, né, tecnológica, ela só traz frutos se o pesquisador realmente tiver essa bagagem, esse conhecimento que você trouxe aqui. Os resultados de seus estudos são fantásticos e tenho certeza que os próximos trarão resultados também que serão transformadores, né, na clínica do bebê. Parabéns, obrigada. Obrigada, desculpa aí pelos contratempos tecnológicos. Não, isso faz parte dessa ambiência virtual de trocas, né, de interação.